Muito bom dia a todos. É com um enorme prazer que inicio este webinar, mais um, da Servo, sobre questões de natureza fiscal. Nós optamos por esta forma de comunicação por via de webinar, que não vai impedir, com certeza, que as pessoas se possam ver. Achamos que neste momento é o modo mais prático de poder transmitir um conjunto de informações que consideramos relevantes sobre este orçamento suplementar que já está a ser discutido na Assembleia da República. Este orçamento suplementar aparece na sequência de um conjunto de determinações que foram necessárias em virtude da Covid-19. Ela tem efeitos de natureza sanitária, tem efeitos de natureza financeira e empresarial e tem naturalmente também consequências sobre as contas do Estado. E, portanto, com um aumento muito grande da necessidade de despesa pública neste preciso momento, foi necessário fazer uma alteração orçamental relevante, que é aquela que está corporizada neste orçamento suplementar. Nós não nos vamos naturalmente centrar nas despesas propriamente ditas, vamos olhar mais para a parte das receitas e da interferência que essa necessidade de receitas que o Estado tem vai também impactar em relação ao mundo empresarial e ao mundo dos cidadãos em geral quanto às suas obrigações fiscais. Nós tivemos também a oportunidade na Servo de fazer um webinar precisamente sobre as consequências fiscais que estava a ter o Covid-19. E terminamos precisamente com esta imagem de um barco em mar calmo, sem que se soubesse ainda propriamente qual o seu destino, porque nós estamos por mares nunca antes navegados. A incerteza é enorme. Isso mesmo se nota em relação a vários elementos de política económica que têm sido assumidos e que depois têm levado até algumas alterações de natureza legislativa. Sobre essa matéria falámos no nosso último webinar, que poderão, caso queiram, consultar na nossa página de internet, mas eu diria que é necessário terem atenção que, em relação às consequências económicas e orçamentais que tem o Covid-19, nós temos três grandes fases. A fase da emergência, em que, por exemplo, houve um conjunto de medidas que foram tomadas até para além do legislativo quanto ao tratamento do IVA em relação a equipamentos médicos especialmente necessários durante esta altura. Pense nos ventiladores, pense nas máscaras, pense noutros equipamentos que foram relevantes para esta fase de emergência, uma fase chamada de estabilização económica, para então se tentar entrar na fase de recuperação. Naquela grande discussão que nós temos sempre, se a recuperação vai ser uma recuperação em V, em que se veio abaixo e depois rapidamente se volta acima, ou se vai ser mais uma recuperação em L, que é aquela que ninguém pretende, em que se vai estar há algum tempo nesta fase de natureza recessiva. Mas um dos pontos essenciais deste momento é o da dificuldade de se poder traçar cenários, como por exemplo o cenário macroeconómico. Ele está presente neste orçamento suplementar. Nós assumimos aqui, nesta tabela que vos apresentamos, que aquilo que está previsto no orçamento suplementar é aquilo que está previsto pelo Governo, mas é importante comparar, por exemplo, com o que faz a nível de previsões a Comissão Europeia, a OCDE e o FMI. E digamos que, em relação à contração do nosso produto, não deixa de ser curioso que o Governo está muito em linha com a Comissão Europeia, sendo mais otimista daquilo que sucede quanto às previsões com outras organizações, como por exemplo a OCDE e o FMI. Temos uma diferença aí que vai dos próximos de 7%
ao limite máximo, que é o da OCDE, de uma quebra de 9,4%. Aquilo que está, com certeza, assumido por todas as previsões, mais uma vez com graus diferentes, é a quebra no consumo privado. O orçamento é, digamos, menos pessimista do que aquilo que determina a Comissão Europeia e a OCDE, prevê uma quebra na ordem dos 4,3%, ao passo que a Comissão vai para valores próximos do 6% e a OCDE de 10%. Quebra que também está prevista pela OCDE em relação ao investimento. Curiosamente aí, com uma versão mais otimista do que aquela que tem o próprio governo, sabendo-se, como é natural, que isto tudo tem consequências em relação à nossa balança com o exterior, seja numa vertente de exportações, seja numa vertente de importações, em que de facto se prevê uma quebra da nossa economia. E eu queria aqui já chamar-vos a atenção para o seguinte: pensando em medidas fiscais relacionadas com o mundo empresarial, se é importante tratar da urgência, é também relevante pensar-se no modo como os nossos exportadores poderão reagir em relação àquilo que seja a necessidade de crescimento económico, assim como as empresas relacionadas com o nosso consumo possam ter uma situação económica mais favorável dentro desta enorme dificuldade, que possa também ela própria servir como alavanca para o consumo. Claro que dentro das previsões que são feitas no orçamento, nós aqui salientamos aquelas que estão relacionadas com as receitas fiscais. Porquê? Porque o orçamento suplementar tem uma vertente muito importante de previsões em relação a essa matéria, e notem, fazemos aqui a comparação entre a execução de 2019, aquilo que estava previsto no orçamento para 2020 e aquilo que já aparece previsto no orçamento suplementar, onde se nota uma quebra, quer em relação aos impostos diretos, como também em relação aos impostos indiretos, sendo ela mais marcada relativamente aos impostos indiretos. Reparem, quanto aos impostos diretos, vamos ver isso um pouco mais à frente na explicação que a equipa da Servo dará, parte das medidas que estão previstas estão relacionadas, por exemplo, com adiamentos de pagamentos por conta durante este ano. Não são propriamente medidas que têm consequência de natureza imediata já para a cobrança que o Estado vai fazer. Quanto aos impostos indiretos, deixem-me apenas chamar-vos a atenção para a grande quebra que podem notar, fazendo a comparação com aquilo que foi a execução em 2019, a previsão de 2020 e a previsão do orçamento suplementar em relação ao imposto geral sobre o consumo. Mais até do que os impostos específicos que aí estão referidos, aquele que tem uma quebra maior é o imposto sobre, se repararem, o imposto sobre os veículos, num plano percentual, é aquele em que parece mais clara uma lógica de quebra quanto àquilo que vai ser o consumo, mas há uma quebra grande na previsão que é feita quanto à menor cobrança de IVA durante este ano de 2020, correspondendo, aliás, a uma quebra que é quase superior à quebra do consumo que está prevista no mesmo orçamento. Agora, estas previsões são previsões muito difíceis de fazer. Eu acho que estamos naquela altura em que, mais do que nunca, uma célebre frase de um jogador de futebol, de previsões só no fim do jogo, se vai aplicar relativamente à matéria orçamental. Portanto, eram esses traços que os queria dar relativamente ao quadro macroeconómico, passando agora então a nossa apresentação para uma fase de especialidade. Relativamente aos impostos que queremos aqui referir-vos, e desde logo numa referência que tem que ser muito especial
quanto ao IRC e quanto à matéria dos benefícios fiscais, em que há algumas novidades, por exemplo, quanto ao reporte de prejuízos que as empresas poderão fazer, estando prevista uma circunstância, já agora vos digo, e num pequeno adiantamento, de que vamos passar a ter vários sistemas que temos que conhecer relativamente a essa matéria, mas para explicar isso e outras referências relevantes quanto ao IRC e aos benefícios fiscais, eu passava a palavra à Teresa. Obrigada, Diogo. Bom dia a todos. No que ao IRC diz respeito, o Diogo focou aqui o aspecto essencial. No fundo, as linhas orientadoras desta proposta de orçamento suplementar prendem-se com 2 ou 3 aspectos fundamentais. Prejuízos fiscais, é esse o tema transversal das medidas que vamos aqui apresentar hoje. Medidas de apoio a PMEs, portanto, vamos verificar que mais uma vez, as grandes empresas não vão aqui encontrar grandes apoios nestas medidas fiscais que foram criadas, e também uma série de condições novas que nós vamos aqui dar-vos a conhecer, no que diz respeito quer ao IRC, quer aos benefícios fiscais, também que estamos a falar de benefícios fiscais em sede de IRC, algumas condições que são criadas, que também são elas transversais e muito importantes, como o impedimento de cessação de contratos de trabalho durante 3 anos, não distribuição de lucros durante 3 anos, e, paralelamente com estas linhas orientadoras, em sede de benefícios fiscais, a Cérvol teve a oportunidade, aqui há algumas semanas, já no decurso da preparação desta proposta de orçamento suplementar, de conversar com o chefe de gabinete do Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, que na altura nos disse que este governo não acredita em benefícios fiscais, mas sim em subvenções diretas. Foi isto que nos foi dito. E daqui já podíamos, no fundo, gerir as nossas expectativas no sentido que não poderíamos esperar aqui muitos benefícios fiscais neste orçamento, e na verdade há um benefício fiscal que volta a existir, o crédito fiscal extraordinário ao investimento, mas nós vamos aproveitar aqui também esta oportunidade para, no fundo, relembrar benefícios que já existem e que nesta altura são mais importantes do que nunca. Mas começando pelo IRC, e como nós referimos, nós vamos aqui, sob pena de parecermos um pouco repetitivos, abordar 3 regimes diferentes, todos eles focados em prejuízos fiscais. Desde logo, no que diz respeito ao regime geral, hoje em dia o nosso regime geral de reporte de prejuízos fiscais prevê um reporte durante 5 anos, exceção feita às PMEs que beneficiam no período de 12 anos, que podem ser deduzidos até 60% do lucro tributável anual das empresas, portanto temos aqui uma componente de imposto que tem de ser paga todos os anos, e esses prejuízos contam-se de forma corrida. O que a proposta do Orçamento de Estado vem fazer é propor que, especificamente no que diz respeito a prejuízos fiscais gerados nos exercícios de 2020 e 2021, esse prazo de reporte passe de 5 para 10 anos e que o limite de dedução passe de 70% para 80% do lucro tributável das empresas. E temos ainda uma novidade também no que diz respeito à contagem do prazo, uma vez que se prevê que os benefícios fiscais existentes no primeiro dia do período de tributação de 2020, portanto aqueles que foram gerados em exercícios anteriores, vão beneficiar aqui de uma suspensão de contagem do prazo, se quisermos. Portanto, no fundo, ganha-se aqui 2 anos de vida para os prejuízos fiscais que foram gerados em anos anteriores a 2019. Num exemplo muito rápido, o que é que isto significa? No que diz respeito, por exemplo, a um prejuízo fiscal que venha a ser gerado no exercício de 2020, uma empresa poderia, em regra, deduzi-lo durante 5 anos, portanto até 2025, sendo aprovada esta proposta que consta agora do orçamento suplementar, esse prejuízo passa a ser dedutível até 2030, portanto é uma diferença significativa, já para não contar também então com a possibilidade de dedução até 80% do lucro tributável. Já prejuízos fiscais gerados em exercícios anteriores, e por regimes anteriores podemos estar a falar desde logo de 2019, esse prejuízo fiscal seria em média dedutível até 2024, se tivesse sido gerado em 2019. Caso seja aprovada a proposta do orçamento suplementar, esse prejuízo fiscal passa a beneficiar de mais 2 anos, ou seja, há uma suspensão de contagem do prazo em 2020 e 2021 e, portanto, mais 2 anos para permitir a sua dedutibilidade no futuro. Isto no que diz respeito ao nosso regime regra. Temos agora, porém, 2 regimes específicos, especiais também, de reporte de prejuízos fiscais, que também conhecem novidades. Desde logo no que diz respeito à aquisição de empresas em dificuldades. Hoje em dia, a única coisa que existe no nosso código do IRC é uma regra que determina que
quando seja adquirida a titularidade de mais de 50% do capital social de uma empresa, os prejuízos fiscais que essa empresa tivesse à data da aquisição deixam de ser reportáveis para o futuro. Existe, é claro, a possibilidade de se solicitar à administração tributária que autorize a transmissibilidade e o reporte desses prejuízos para o futuro, mas, desde logo, é necessário reconhecer-se que há um específico interesse económico para que isso aconteça e, naturalmente, o contribuinte fica nas mãos da autoridade tributária e da sua discricionariedade quanto a poder continuar ou não a beneficiar desta dedução dos prejuízos fiscais. A proposta do orçamento suplementar vem aqui criar um regime um pouco inovador, que vem prever que, quando sejam adquiridas empresas em dificuldades e que qualifiquem como empresas em dificuldades durante o período de tributação de 2020, os prejuízos fiscais que essas empresas tenham à data da sua aquisição são transmitidos e podem ser deduzidos ao lucro tributável não da própria entidade adquirida, mas sim da entidade adquirente. E isto até 50% do lucro tributável da entidade adquirente. É de facto um regime completamente diferente, não tínhamos nada semelhante a isto até agora na nossa legislação. Esta possibilidade dos prejuízos fiscais serem deduzidos na esfera de outra entidade, a não ser que estivéssemos a falar da aplicação do regime especial de tributação dos grupos de sociedades, mas naturalmente este regime não pode ser aplicado livremente. Existem muitas condições para a sua aplicação, das quais nós elencamos aqui apenas as principais, e dentre estas eu gostava de salientar algumas. Desde logo a necessidade de que a empresa adquirida qualifique como uma empresa em dificuldades no período de tributação de 2020. Por outro lado, as empresas envolvidas nesta transação devem ambas qualificar como uma PME ou uma empresa de pequena ou média capitalização. E, como eu já tinha antecipado também, e é transversal às medidas de caráter fiscal que encontramos nesta proposta de orçamento suplementar, prevê-se que, caso venham a beneficiar deste regime, então a entidade adquirida não pode distribuir lucros durante 3 anos, contados a partir da data de produção dos efeitos do benefício, e também não pode cessar contratos de trabalho, igualmente durante um período de 3 anos, nas modalidades de despedimento coletivo ou despedimento por extinção do posto de trabalho. Mas com especial relevância cabe percebermos que empresas é que podem ser qualificadas como empresas em dificuldades. Ora, para este efeito, a proposta do orçamento suplementar lança mão de um conceito da Comissão Europeia que consta das orientações relativas aos auxílios estatais de emergência e à reestruturação concedidos a empresas não financeiras em dificuldade. E naturalmente, sem prejuízo de orientações bastante extensas, há aqui 2 critérios principais. Uma empresa qualificará como empresa em dificuldades quando mais de metade do capital social tiver desaparecido devido a perdas acumuladas ou quando, de acordo com o seu direito nacional, a empresa preencher os critérios ou for objeto de um processo de insolvência. Também relevante em relação a este regime é dizer que este regime não é cumulável com regimes semelhantes, o que quer dizer que, desde logo, quem optar pela aplicação deste regime não poderá, por exemplo, utilizar o regime geral de dedução dos prejuízos fiscais que aqui nos referimos anteriormente. Permanecendo no tema dos prejuízos fiscais, e lá está, sou pena de parecermos repetitivos, mas de facto é isto que a proposta nos traz em termos de IRC, temos ainda um outro regime especial de dedução de prejuízos fiscais, este pensado para operações de fusão que tenham lugar durante o período de tributação de 2020. Quer dizer, as fusões é um regime um tipo de operação bastante tratado já na nossa legislação fiscal e atualmente prevê-se que, existindo uma fusão, a sociedade incorporante ou uma nova fusão, uma nova sociedade, se for o que resultar da fusão, pode deduzir os prejuízos fiscais da sociedade incorporada com limites. O que a proposta do orçamento suplementar nos vem propor é que possa continuar a existir essa dedução dos prejuízos fiscais da sociedade incorporada pela sociedade incorporante ou pela nova sociedade, mas sem limites nos 3 primeiros períodos de tributação. E para além disso, traz também uma novidade interessante na medida em que prevê uma dispensa de liquidação e pagamento de rama estadual também durante um período de 3 anos em caso de aplicação deste regime. Novamente, também este regime não pode ser aplicado livremente, tem condições e, como eu já antecipei, são as condições que nós já vimos, por exemplo, em relação ao regime anterior. As entidades envolvidas têm de qualificar novamente como PMEs, não pode existir a distribuição de lucros durante 3 anos contados a partir da aplicação deste regime e temos aqui também uma novidade, não podem existir relações especiais entre as sociedades envolvidas.
no fundo, este regime especial de dedução dos prejuízos fiscais vem facilitar ainda um pouco mais do ponto de vista fiscal estas operações num período complicado, mas que é sempre bom recordar que a nossa legislação já prevê outros benefícios, desde logo em sede de IRC, o regime de neutralidade fiscal, que permite que as fusões sejam realizadas sem tributação no momento em que ocorrem, sendo essa tributação diferida para um momento posterior, e ainda, se a fusão envolver a transmissão de imóveis, será possível existir uma isenção, que hoje em dia é automática, de IMT, imposto de selo e ainda de emolumentos e outros encargos legais que estão associados a estas operações. E em sede de IRC é isto que o nosso orçamento, a nossa proposta de orçamento suplementar nos traz, Diogo. Eu, em jeito de resumo, salientaria que há um conjunto de medidas que consideramos que, aliás, vão no bom sentido, mas que, sublinhamos, geram a necessidade de alguma informação por parte das empresas junto de especialistas, até pela complicação que no sistema passamos a ter em relação à aplicação de diferentes regimes, com requisitos. Nós temos circunstâncias completamente diferentes, desde alargamento do prazo de reporte de prejuízos, aumento do montante que é possível reportar, alteração até em relação a entidades que podem fazer esse mesmo reporte de prejuízo, a ligação com uma reestruturação do mundo empresarial e de empresas que estão em dificuldade. Tudo isso serão aspectos positivos até numa lógica futura para a tributação das empresas, mas que necessitam de uma especial atenção. A Teresa referiu também a matéria dos benefícios fiscais. E esta é uma altura em que naturalmente as empresas, e algumas que até podem aproveitar a ocasião para fazer investimentos de natureza mais variada, mas por exemplo a investigação e desenvolvimento, pretenderão saber e estar informadas sobre aquilo que está previsto no nosso ordenamento jurídico, e por isso mesmo nós também incluímos uma referência muito especial à matéria dos benefícios fiscais que a Teresa irá desenvolver. É verdade, Diogo, e nunca é demais, no fundo, salientarmos que em momento anterior a toda esta situação excepcional que vivemos, o nosso Estatuto dos Benefícios Fiscais já se encontrava a ser objeto de análise, tendo em vista a sua reforma. Chegaram inclusivamente a ser elaboradas alguns relatórios no Parlamento, tendo em vista a avaliar que benefícios fiscais é que faz sentido manter ou não. E estamos aqui a chegar a um momento crítico em que muitos dos benefícios que nós vos trazemos aqui hoje para relembrar que já existem, 2020 é o último ano em que eles estão disponíveis para ser aplicados. Sem prejuízo, começando aqui por vos dar brevemente a conhecer aquilo que é o único benefício fiscal, se quisermos, que consta com esse nome da proposta de orçamento suplementar, é, no fundo, a criação de um regime que já existiu no passado, o crédito fiscal extraordinário ao investimento, ou CEFEI, e este novo benefício fiscal segue também a lógica dos restantes benefícios que estão hoje ao dispor dos contribuintes, porque há aqui características que são comuns a todos eles, ou seja, estamos sempre a falar de deduções à coleta de IRC, com limitações no que diz respeito ao montante das despesas que são elegíveis por sujeito passivo em relação a cada um desses benefícios. As despesas elegíveis ou a sua aplicação acabam por ser também bastante semelhantes ao longo destes vários benefícios que vos vamos aqui apresentar e, portanto, nota-se que há aqui uma lógica no que tem sido a construção dos benefícios fiscais que nos últimos anos têm sido criados e têm sido colocados ao dispor dos contribuintes. No que ao crédito fiscal extraordinário ao investimento diz respeito, ele consiste numa dedução à coleta de 20% das despesas de investimento em ativos afetos à exploração que sejam efetuadas entre o próximo dia 1 de julho de 2020 e 30 de junho de 2021. Portanto, há aqui um período temporal muito limitado para se poder levar a cabo este investimento. E ele pode ser realizado em ativos fixos tangíveis, projetos de desenvolvimento ou, por exemplo, propriedade intelectual, registro de patentes ou marcas. Tem as suas limitações, nomeadamente 5 milhões é o montante das despesas elegíveis por sujeito passivo, o montante máximo,
O benefício tem de ser aplicado na liquidação de IRC de 2020 ou 2021, também até à concorrência de 70% da coleta, portanto haverá sempre aqui uma componente residual de imposto que terá sempre de ser paga. E como vimos a propósito dos vários regimes especiais de prejuízos fiscais, também neste caso existe aqui uma condição essencial para a sua aplicação, que é de que o sujeito passivo não pode cessar contratos de trabalho durante 3 anos se desejar aproveitar deste benefício. Como referi, de facto, isto não foge da lógica daquilo que são outros benefícios que nós já temos na nossa legislação, desde logo a dedução de lucros retidos e não reinvestidos, que também consiste ela própria numa dedução à coleta até 10% dos lucros que as empresas optem por reter na empresa em vez de distribuir aos sócios e reinvestir na expressão que ele utiliza de aplicações relevantes. Estas aplicações relevantes não são mais do que as despesas elegíveis do CEFEI e que podem também elas ser ativos fixos tangíveis ou outros ativos que sejam necessários para as atividades. Também esta dedução não é ilimitada e também se encontra limitada até à concorrência de 50% ou 25% da coleta, consoante a empresa qualifica ou não como uma PME. Semelhantemente, e relembrando, ainda temos o CIFID, muito relevante, que sendo este o último ano de 2020 para a sua aplicação, também ele consistindo numa dedução à coleta de gastos com atividades de investigação e desenvolvimento, mais especificamente, e também a reserva fiscal ao investimento, ou o REFAI, esta sim mais abrangente, porque prevê não apenas uma dedução à coleta de IRC, também aqui em despesas de natureza semelhante àquelas que referimos a propósito da dedução por lucros retidos e não reinvestidos, portanto ativos fixos tangíveis, entre outros. Este regime permite também uma isenção ou redução de IMT e de imposto de selo, caso sejam adquiridos imóveis que sejam relevantes para efeitos de desenvolvimento da atividade, e ainda uma isenção ou redução de IMI durante um prazo de 10 anos. Paralelamente, e porque existem outros incentivos para além dos benefícios fiscais, é sempre bom lembrar que o Portugal 2020 é um projeto que continua ativo e que especificamente no âmbito da pandemia tem criado uma série de programas tendo em vista ajudar as empresas nesta adaptação muito rápida que lhes é exigida. Há alguns programas em relação aos quais inclusivamente até já fechou o período de candidaturas, como é o caso do upscaling ou do sistema de incentivos à inovação produtiva, mas está, por exemplo, neste momento, e sem prejuízo de outros programas, a decorrer ainda o prazo para candidatura ao programa Adaptar. O programa Adaptar tem uma dotação global de 50 milhões para microempresas e uma dotação adicional de outros 50 milhões para PMEs e pretende ajudar as empresas no esforço de adaptação e investimento dos seus estabelecimentos em tudo o que está relacionado com a pandemia, nomeadamente a organização de trabalho, relacionamento com clientes ou fornecedores. Por exemplo, investimentos elegíveis será a aquisição de equipamentos de proteção individual, portanto máscaras, gel, todo esse tipo de produtos que o Diogo aqui referiu logo no início, ou por exemplo a instalação de dispositivos de pagamento automático com tecnologia contactless. Aquilo que nós chamamos o multibanco, não é? Que nos permite colocar o cartão sem ter de o inserir na máquina e só encostar. Esse tipo de investimentos podem então ser feitos pelas empresas e depois, através de candidatura a este regime, que consiste numa subvenção não reembolsável, lá está, pode-se recuperar parte do investimento que foi realizado pelas empresas. Este programa é aplicável em todos os setores de atividade, comércio, indústria, sem qualquer tipo de limitações. A limitação é de facto o tipo de despesa que é realizada e a qualificação, novamente, da empresa como uma PME. A este respeito ainda, deixamos a nota de que já desde, salvo erro, março, que foi permitido também um diferimento por um período de 12 meses das prestações vincendas até 30 de setembro deste ano, no que diz respeito a subsídios reembolsáveis atribuídos no âmbito do quadro de incentivos do CREN. Muito mais se poderia dizer sobre o Portugal 2020, porque é um programa muito extenso e naturalmente que, havendo interesse, nós teremos todo o gosto em ajudar quem tenha alguma questão a conhecer que incentivos é que poderão ser aplicáveis à sua situação em concreto, não é, Diogo? No fundo, quisemos com esta apresentação dar nota da relevância do Portugal 2020, da relevância de programas comunitários da União Europeia que existirão para o futuro e do relacionamento que ele tem com as situações de natureza empresarial e de benefício que podem trazer. Mas
parece-me evidente que terá que existir, e aí esta é uma matéria que vamos ver que soluções terá na próxima proposta de orçamento do Estado para 2021, ou um relacionamento, ou um estreitar, ou soluções inovadoras quanto a esta matéria dos benefícios fiscais. Eu diria que este orçamento não avançou muito, mas este orçamento suplementar, mas é mais do que natural que tenhamos que estar atentos a essa ótica relativamente àquilo que sejam as soluções a apresentar na próxima proposta orçamental para o próximo ano, que será um ano pensado já para a fase de retoma. Em jeito de conclusão, relativamente a este webinar, falando sobre o plano de estabilização económica e social, salientei 3 vertentes: a do apoio ao emprego, ao rendimento e à empresa. Isso nota-se em medidas que naquele extenso documento estão previstas quanto à formação profissional, aos novos desempregados e jovens e a tentativa de encontrar programas para que recuperem o seu emprego, o apoio à retoma progressiva das empresas com regimes em relação, por exemplo, à taxa social única e apoios que as empresas podem vir a ter, a ideia de proteção de rendimentos, que fundamentalmente está ligada a uma lógica de subsídios, e o olhar para alguns setores, muito em especial, por exemplo, o do alojamento local. Tudo isto numa lógica de apoio ao teletrabalho e numa atenção que as empresas vão precisar de capitalização, vão precisar de crédito e no plano institucional avança-se, finalmente, vamos ver se tal acabará por facto chegar à luz do dia com a ideia e a existência de um banco de fomento. Agora, este orçamento suplementar tem também outras medidas que vos queria chamar muito rapidamente a atenção. Desde logo, quanto ao regime dos pagamentos por conta em IRS e IRC. Atenção, os pagamentos por conta não retiram a obrigação de pagamento final. São os pagamentos que são feitos durante o ano tributário. E aquilo que se diz, por exemplo, em relação ao IRS, estão previstos 3, é que se houver dificuldades em pagar o primeiro, o contribuinte, por exemplo, um trabalhador independente pode não o fazer, assim como se tiver essa dificuldade no segundo. Agora, quando chegar ao terceiro, tem que pagar os montantes que estejam em falta. Também há um regime especial, por isso no artigo 9º deste orçamento suplementar, relativamente às empresas, até com uma ligação com a existência de quebras quebras do seu resultado de natureza económica e de faturação, quando, por exemplo, as quebras de faturação durante este ano sejam superiores a 20%, os pagamentos por conta podem ser reduzidos em 50%, se ultrapassar os 40%, até pode haver lugar a uma isenção. Agora, reparem, depois, no próximo ano, a fatura do imposto acabará por chegar de uma forma que eu diria que é inevitável. Também está previsto um regime excepcional de pagamento em prestações para as dívidas tributárias e dívidas à segurança social. Atenção, mais uma vez, não há redução dos pagamentos, há alteração de prazos para pagamentos e, noutro plano, está prevista a dispensa de visto prévio do Tribunal de Contas para procedimentos cujo valor de contrato seja inferior a 750 mil euros. Está prevista uma medida de suspender os artigos da Lei de Finanças Regionais quanto aos limites do endividamento, o aumento do teto de endividamento das empresas públicas. Tudo isto são medidas que eu diria que estão para além de uma vertente meramente fiscal, mas que nós queríamos aqui salientar. Agora, depois deste orçamento suplementar, o grande desafio é o orçamento do Estado para o próximo ano, em que eu pretendia lançar algumas linhas, mas que vou ficar por vos referir algumas das medidas que estão previstas neste preciso momento e em aplicação na Alemanha. Por exemplo, taxas de IVA mais baixas entre julho e dezembro de 2020, 19% para 16% e de 7% para 5%. Bónus único de 300 euros por cada criança, um incentivo fiscal
para a investigação e desenvolvimento, que pode chegar até aos 4 milhões de euros por empresa até 2025, não é algo que se fique por este ano, e por outra via, um caminho, por exemplo, de tributar os impostos sobre veículos cada vez mais numa lógica dependente das emissões de CO2. Podem também ser caminhos deste género aqueles que vão ser seguidos pelos impostos europeus. Isto é, aquele programa que foi apresentado pelo Sr. Macron e pela Sra. Merkel vai naturalmente ter consequências sobre a necessidade da própria União Europeia ter recursos próprios. Tem uma dificuldade que é o princípio da unanimidade dos Estados para poder avançar com eles, mas cada vez mais fala da lógica do digital e das transações financeiras, se calhar quebrando uma ideia que sempre existiu na União Europeia, que foi que os Estados tinham alguma concorrência fiscal entre si, no plano de criar até alguns regimes que sejam mais apelativos ao seu ordenamento jurídico. Olha, quanto àquilo que são os novos caminhos da tributação, serão novos caminhos em que se aplica um princípio de anestesia fiscal, que existe, por exemplo, quanto ao IVA. Nós, quando pagamos IVA, quando fazemos um qualquer consumo, não estamos a sentir que estamos a fazer esse pagamento. E por isso mesmo, estes caminhos são caminhos possíveis, tal como é possível que exista uma lógica de olhar para determinadas áreas da sociedade, por exemplo, a do ambiente, e gerar cada vez mais situações de castigo fiscal para aqueles que não cumprem determinados patamares. Em Espanha, por exemplo, neste momento é grande a discussão sobre a tributação relativamente à utilização única de plásticos. Também neste enquadramento se encontram as contribuições especiais de que já falámos. No fundo, nós estamos perante um conjunto de desafios no plano tributário que é imenso. É chegada a hora, então, de fazermos uma apresentação muito breve da nossa equipa de fiscal da Servo, que está neste momento nos vossos ecrãs. Centramos na área do contencioso, centramos também na área da consultoria. Na área do contencioso, a especial responsabilidade está com a Ana, na área da consultoria com a Teresa. Sobre a minha coordenação, tenho o especial prazer de ter a colaborar neste momento na Servo bons profissionais que poderão responder àquilo que sejam necessidades mais variadas, quer do setor empresarial, quer dos individuais. Nós ainda não sabemos para onde é que vai a ponte que está a ser construída e por isso mesmo em outubro voltaremos garantidamente com outra sessão deste género, a dar informações sobre aquilo que está previsto no orçamento. Eu vou ter sempre umas referências musicais, eu quero mesmo terminar, e lembro-me aqui do Ribeira dos Jafomega, em que se dizia: o sol bate no Goraz, nas sardinhas, nos legumes, as laranjas e as maçãs enchem o ar de perfumes. Torna-se duro o inverno, logo pela manhã veio o aconchego terno do velho cheio de lã. A ponte é uma passagem para outra margem. A ponte é uma passagem para outra margem. Esperemos que sim, e aqui estaremos, tal, se justificar, e vai justificar garantidamente, a informar-vos, e queremos especialmente dar boas notícias sobre as medidas fiscais no plano orçamental. Agradeço todos os agradecimentos que já nos chegaram via chat. Foi um enorme prazer estar com todos. Estamos totalmente disponíveis para todas as questões que queiram colocar, por exemplo, por via de e-mail. A gravação estará deste webinar disponível na página da Servo e contamos com todos em sessões futuras. Muito obrigado e um bom dia, uma boa semana.